O que não é o estoicismo? Essa é uma pergunta importante, porque muitas vezes os vídeos que nós encontramos aqui na plataforma explicitam o que é o estoicismo. Então a pergunta agora que eu faço é a seguinte: o que não é o estoicismo? Acompanhe o vídeo e vamos juntos descobrir. Olá pessoal, eu sou Breno Lucano, criador e escritor do blog Portal Veritas, e hoje eu trago a seguinte questão para vocês: o que não é estoicismo? Eu fiz essa pergunta e coloquei esse como objetivo desse vídeo porque muito do material que nós temos a respeito do estoicismo é com relação ao que é o estoicismo. Mas ninguém se pergunta o que não é o estoicismo. Em muitos vídeos meus passados, eu dei várias pistas aqui e ali. Então eu vou tentar trabalhar melhor esse tema agora. Entretanto, eu peço para que você se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Assim vocês estarão sempre a par das nossas atualizações. Nós produzimos sempre vídeos de filosofia, de um modo geral, sobre estoicismo. E deixo também um convite para que vocês conheçam o nosso site lucrandocominternet.com.br. O link está aqui embaixo na descrição, que é um espaço, uma loja virtual para você que se interessa em trabalhar com a internet, seja produzindo vídeos como esse aqui agora no YouTube que eu estou produzindo, várias formas de monetizar e ganhar dinheiro com a internet. Então eu deixo o link aqui embaixo do lucrandocominternet.com.br para que vocês conheçam e saibam como fazer isso. Vamos então lá ao objeto de nossa investigação de hoje. O que não é o estoicismo? Eu deixei para vocês, eu montei uma lista com 4 pontos para que nós possamos pensar sobre a questão. Primeiro ponto: o que não é o estoicismo? 1. Coaching. Isso aqui eu já falei, tenho inclusive um vídeo sobre isso, né? Estoicismo e coaching. Eu vou deixar a descrição do vídeo aqui em cima, no card. Porque o estoicismo na atualidade, quer dizer, o estoicismo pós-moderno, o atual, ele suprime partes importantes de sua própria filosofia, como a física, a metafísica, a lógica, a epistemologia, e ela se concentra muito na questão da ética apenas. É como se o estoicismo fosse apenas ético, e não existisse toda uma reflexão, inclusive epistemológica e metafísica, a respeito do ser e do tempo, que são questões altamente relevantes para que você possa entender a ética. Mas isso, na verdade, faz parte, inclusive, do modo com que nós pensamos filosofia na atualidade. Os antigos pensam a filosofia com os vários campos articulados, estruturando a própria filosofia. Nós, na atualidade, pensamos essas instâncias da filosofia desarticuladas, de modo que você pode pensar a ética sozinho, desarticulado do campo da metafísica, desarticulado do campo da lógica, por exemplo. A consequência disso é que o estoicismo se transforma num coaching. O estoicismo ele é superficializado, resumido em máximas morais: faça isso ou não faça aquilo. Esse é o legado do estoicismo na atualidade. Então a primeira questão que eu levantei para que nós pudéssemos pensar é: o estoicismo não é coaching. Pense sobre isso depois. Uma segunda questão que eu alavanquei é com relação ao pensamento monolítico. O estoicismo não possui um pensamento monolítico. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: geralmente as pessoas vão falar assim: o estoicismo diz aquilo, o estoicismo diz aquilo outro. Mas nós estamos considerando um pensamento de 500 anos de existência. Dentro desses 500 anos de movimento estoico,
nós tivemos variados autores com variadas culturas, com variados pensamentos, cada qual contribuiu com alguma coisa. Alguns retiraram, né, extraíram alguns elementos da filosofia de Zenão, de Crisipo, outros acrescentaram elementos que não tinham antes, que Zenão não tinha colocado. Então, o estoicismo ele foi gradativamente sendo construído nesses 500 anos. Então, a tese que eu levanto é: você não pode pensar que o estoicismo seja um movimento, seja uma filosofia monolítica, no sentido de dizer que ele é isso ou aquilo. Talvez você possa dizer assim: o estoicismo de Zenão é isso ou não é aquilo. O estoicismo de Marco Aurélio é isso e não é aquilo. Quando muito. Porque o estoicismo, isso ou aquilo, é apenas em face de determinado autor e não outro. Por exemplo, no estoicismo médio, a teoria do eterno retorno foi excluída do sistema e posteriormente recolocada novamente, né? Quer dizer, nem todos os autores levam isso em consideração. Marco Aurélio também tem algumas alterações no campo da antropologia. A forma com que Marco Aurélio entende a antropologia é diferente da forma com que Zenão entende a antropologia. Então, dizer que o estoicismo é isso ou aquilo depende do autor. Um outro ponto que eu levo em consideração, que isso aqui é um erro crasso que eu vejo muitas pessoas falando isso, é que o estoicismo não é um movimento político, não é uma filosofia política, o que está errado. O estoicismo, quem não é político era o epicurismo. A filosofia antiga, ela sempre se envolveu com política, desde Platão, desde Sócrates, na verdade, né? Sócrates foi morto por um evento político. Platão foi tornado escravo por um evento político. Aristóteles quase foi morto, teve que sair fugido de Estagira por um movimento político. Zenão, Marco Aurélio, então, o estoicismo romano, então, você nem se fala. Musônio Rufo. Então, é muito difícil você falar que o estoicismo não é uma filosofia política quando muitos de seus autores foram altamente engajados com a política. Ário Dídimo, o estoico Ário Dídimo, foi um conselheiro de Augusto. Então você nunca pode afirmar uma coisa dessa. Existe uma interpretação segundo a qual alguns vão dizer que o evento central, a reflexão central do platonismo era metafísica. Quando você vai começar a trabalhar com a questão do ser, a questão das ideias, então alguns autores entendem a metafísica como sendo o núcleo central da reflexão platônica. Outros vão dizer que não, que o núcleo central é a política, é a república. E as ideias são um instrumento para que você possa repensar a república. Eu gosto muito dessa interpretação e acredito que ela possa ser incorporada também no estoicismo. A política como sendo um elemento central para que vocês possam também pensar o estoicismo. A questão não é a ética, não é a física, mas é a política. A ideia de Zenão era pensar e repensar a noção do Estado. Já falei em vários vídeos sobre isso aqui também. E essa é, inclusive, a interpretação que a professora doutora Raquel Gazola, no livro Ofício do Filósofo Estoico, fará. Uma última reflexão que eu faço com relação ao que não é estoicismo é que ele não é isento de contradições.
Ora, de modo geral, o que nós vemos são pessoas que pouco entendem de estoicismo dizer que o estoicismo ele é todo concatenado, todo fechado, o que não é verdade. Existem aporias aí dentro e essas aporias são motivos de debates posteriores, inclusive com relação ao platonismo cético, Arcesilau e Carnéades. Eles vão ter graves embates com o estoicismo em função dessas aporias, em função dessas contradições internas no sistema estoico. Procurem depois, porque eu não tenho como expor as contradições aqui. Se vocês quiserem, eu posso até expor num vídeo futuro, mas aí eu peço que vocês escrevam aqui nos comentários do vídeo se vocês querem ou não, para que eu possa produzir esse material. Procurem depois sobre as contradições do estoicismo com Carnéades e com Arcesilau, para que vocês possam ter ideia das dificuldades pelas quais o estoicismo passou aí no platonismo cético, com o platonismo cético. E para que vocês possam ter ideia, então, de que o estoicismo não é e nunca foi, nunca pretendeu ser uma filosofia isenta de contradições. Muito bem, se vocês gostaram do vídeo, peço para que vocês se inscrevam então novamente no canal, ativem as notificações e compartilhem esse vídeo aí à vontade. Encontro com vocês por aí. Até a próxima.